Olá pessoal, aqui é a Adriana da W21, tudo bem? Conforme eu havia falado via WhatsApp, o story do Facebook, eu vinha contar sobre o hashtag TBT, de como começar um negócio a partir de R$100, e é uma história verídica, é uma história minha que eu comecei. E vamos dar início a isso. Desde já agradeço a atenção de todos, gratidão. Peço humildemente desculpa por não ter soltado o vídeo antes, mas devido a alguns probleminhas não foi possível. Mas estou soltando agora porque a gente precisa cumprir aquilo que a gente fala e cumprir o protocolo. Então vamos lá. Eu quero falar de uma história que se iniciou em 1999 e essa história iniciou a partir do momento que eu me vi desempregada, morando de favor na casa do meu irmão e sem nenhuma perspectiva de nada, e não conseguia emprego em lugar nenhum. E aí eu me vi ali pensando, não consigo voltar para o mercado de trabalho, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já ouvia muitas mulheradas falar de ovo de Páscoa, essas coisas todas, mas eu não sabia fazer. E assim, eu lembro que eu só tinha R$100 no bolso. E com esses R$100, um dia eu acordei, decidi sair e tentar fazer ovo de Páscoa, sem saber fazer. Então eu saí de casa, fui até o antigo supermercado Canguru na época, e fui lá, perguntei para os vendedores o que precisava comprar para começar a fazer ovo de Páscoa, sem saber fazer, com R$100. Aí eles me informaram, um atendimento assim maravilhoso, as formas, papel chumbo, toda aquela parte, chocolates, né? E eu comprei tudo que dava para comprar, que deu com aquele valor, aquele dinheiro, e saí. Nesse dia estava um sol muito forte. Eu lembro que acho que ainda sobrou alguma coisa e eu vi um senhor num carrinho de água de coco, e aí eu pedi uma água de coco para ele, ele viu com as sacolas, com as coisas dentro, e ele perguntou se eu ia fazer ovo de Páscoa. E aí eu falei para ele que eu ia fazer. Aí ele falou, mas você sabe fazer? Eu falei, não, eu não sei fazer, mas eu comprei da maneira que tiver no rótulo, né, das barras de chocolate, que eu vou fazer. Aí ele falou assim, espera só um pouquinho. Ele pegou o telefone e ligou para a filha dele, né, e falou. Tava uma moça ali, tomando de coco, ele não sabia fazer, eu comecei a fazer, tal. Aí a filha dele falou para ele se eu podia voltar à noite, 7 horas da noite, para poder aprender. Aí eu falei que podia. Tomei minha água de coco, agradeci, fui para casa. Às 7 horas da noite eu voltei lá, dentro do carrão. O nome do restaurante era Gula Gula, ali perto da universidade ali, do Carrão. E ela muito solista, me ensinou como fazer, como passar e voltar, todas essas coisas. Eu fui para casa. E nesse primeiro ano eu fiz pouca quantidade, mas eu ainda consegui, de R$100 eu consegui reverter para 400. Vendi alguns ovinhos pro pessoal do hospital onde o meu cunhado trabalhava na época, algumas pessoas, e ali foi indo. E aí eu fui tomando gosto. E nessa época eu namorava, né, e tudo, e aí a pessoa no qual que eu estava falou, é isso que você quer fazer? Eu falei, eu quero. Falou, bom, então vamos fazer assim. Eu tinha toda ideia, mão de obra, estava dando certo, e ele tinha o capital, o giro. E aí ele falou, bom, eu empresto o cheque, você vai lá, compra umas coisas e continua fazendo. E assim eu dei continuidade, né? E eu comecei na Páscoa, né? Numa cozinha de um apartamento. Eu fazia à noite, eu virava à noite porque de dia tinha muita gente na casa,
Então, todas nós, as mulheradas que mexem com Páscoa, sabem muito bem como que é os chocolates, né? Tem alguns chocolates que ele não gosta de muitas pessoas no mesmo espaço, então ele demora um pouco a secagem dele. E eu virava a noite fazendo. E ali eu fui tomando gosto, fui fazendo os cursos, até que eu conheci a loja Santo Antônio, na Serra da Jureia, e foi lá o meu grande passo. Foi lá que eu realmente comecei a ver que o mercado era bom e que ia dar certo. E no próximo ano eu já investi para a cesta de café da manhã do Dia das Mães. E nesse primeiro ano, assim, eu quero falar para vocês que na época não era que nem hoje, né? A rede social bomba, você coloca e você tem vários likes, pessoas que curtem, que gostam. Na época, quando eu iniciei, para mim almejar uma quantidade de cesta vendida, a gente soltava panfletos, né? Panfletos e lista da página amarela, era um anúncio, e no jornalzinho do metrô. Então eu colocava anúncio para a Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. E na Zona Leste eu soltava panfleto, pegava alguns meninos e soltava panfleto. E aí começou a vir os pedidos. Muito pedido, muito pedido. E aí nessa época a pessoa que eu estava tinha uma garagem. E aí a gente subiu para essa garagem de cimento batido, chão, arrumamos um balcão, algumas coisas, e aí a gente colocou os materiais que davam para ficar na loja, o que é o comestível ficava no apartamento mesmo, né? Que é a área de alimentos, isso aqui é um pouco mais de cuidado. Mas a parte artesanal, cesta, decoração, essas coisas a gente já mantinha nessa garagem. E nessa garagem eu subi com a minha irmã, minha prima e mais uma amiga, né? Em datas comemorativas eu precisava de mais pessoas porque eu não ia ter o suporte. Na época, a esposa do meu irmão, ensinei ela a fazer as decorações de cesta, porque eu precisava sair para comprar, fazer o marketing, vender. Então, eu tinha que distribuir tarefas, né? Chega uma hora que você não consegue concentrar todas as informações em você. Então, você precisa ter pessoas da sua confiança e começar a delegar cargos e fazer aquele padrão, né? Um padrão ali que é o estilo que a gente gosta e que o cliente gosta também. E eu percebi na época que o cliente gostava muito de decoração, sabe? Então, todo o amor e carinho que a Drica Sabores fazia era em cima da decoração, do ajeitamento, tudo. E isso tudo a gente passava para todas as meninas que trabalhavam nas datas comemorativas. Então, assim, nesse segundo ano, com esses métodos de publicidade, de marketing, a gente conseguiu vender 100 cestas de café da manhã. Eu não tinha carro, a garagem não era ponto comercial na época, não passava carro nem nada. E, assim, não tinha bastante funcionário. O que a gente tinha era muita coragem e força de vontade. E aí sempre um indicou outro. Então, quando chegava o Dia das Mães, eu conseguia conversar com 3 pessoas que tinham carro, mais umas 10, 15 pessoas que iam distribuir de transporte público mesmo, entregar a cesta, ou pela região mesmo que eu moro, que é na Zona Leste. E assim as coisas foram fluindo, foram crescendo e a gente foi adequando. Eu quero mostrar para vocês quando eu subia a loja, não sei se dá pra ver direito, tá? Era assim. A nossa Páscoa, ovo de 3 quilos. Aqui eu posso falar alguns dos chocolates que a gente trabalhava, com a Harold, com Melk, Garoto, Arco, Nestlé, né? Varia de cliente para cliente. Então você precisa aprender a trabalhar com vários tipos de chocolate. Aqui é uma foto antiga, olha só, eu com ovo de Páscoa com meu sobrinho. E assim, quero dizer para vocês que essas fotos aqui foram a época que
a gente vendeu 7.000 ovos. Eu peguei 4 a 5 escolas, 3 períodos, que são os ovinhos pequenos para dar para criança. E tinha um representante, um rapaz, que apareceu assim na loja procurando serviço, e eu precisava de alguém para representar, porque para mim também não dava para ir representar. Eu tinha que fazer várias coisas e também representar não dava. E aí a gente conversou com ele, eu conversei com ele, passei o que eu queria, como queria, algumas mostras. Ele simplesmente chegava todo dia com 1.200 ovinhos de 50 gramas, 100 gramas de pedido das escolas. E ali eu falei, meu Deus, o negócio cresceu, né? E agora como que vai ser isso? Os pedidos estão aí. E o que a gente fez? Sempre trabalhando antecipado, né? Fevereiro era o mês que eu antecipava os chocolates, as decorações, a cesta. Por quê? Porque você ganha na quantidade, não é na unidade. E você ganha nos centavos. Então, quem compra antes, ela tem uma margem de lucro maior do que quem compra muito em cima da Páscoa. Então, você perde ali naquela margem de lucro. E nessa quantidade de pedido foi quando a gente comprou mais de 150 quilos de barra de chocolate, era muito chocolate. E nós tínhamos 16 meninas, né? 8 meninas num apartamento, numa cozinha, e 8 meninas em outro apartamento, em outra cozinha. E eu lembro que nessa época a gente trabalhou 8 dias direto, sem cessar. Eu lembro que quem aguentou mais na época foi eu e minha outra irmã, que ficamos 8 dias direto, sem dormir, sem pescar, porque você pega pedido, o cliente não quer saber, o cliente ele quer o pedido dele ali, lindo, maravilhoso e gostoso. E você tem que ser responsável com aquilo que você assume. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Conseguimos entregar para os clientes todos os pedidos, fazer. Eu agradeço muito a loja Santo Antônio que acreditou, porque naquela época não era aquela coisa assim de cartão de crédito, era cheque. E eles sempre aceitavam, sabe, o cheque, 30 dias dava uma segurada, ou 15 dias, mas a gente vendeu, conseguia repor aquilo e pagar as meninas, né? Até vou mostrar umas fotos aqui de algumas aqui, ó, na loja. Eu sempre fiz questão de personalizar o chapeuzinho, camisetinha. E quando a gente terminava de entregar todos os ovos, né, todos os pedidos, a gente sempre fazia uma boa ação, que era entregar os ovinhos pequenos para as crianças, né, que os pais não tinham condições de dar, ou elas queriam, então a gente escolhia um lugar aqui na região para entregar os ovinhos para as crianças, e isso é formidável, isso é muito bom. Então, assim, tudo que você precisa aprender, quando você ganha, você precisa aprender a doar, né? E isso era muito bom, que todas elas entendiam essa parte, né, da loja de Ricas Sabores. E assim foi, gente. Aqui são algumas fotos da loja, são baús. Geralmente, para homens, a gente entregava cestas, né, no baú para homem, né. Para mulher era mais cesta redonda, vários modelos de cesta, tá? As latas de tinta, ó, pintada, ó, vocês podem ver. E aí tem os pais, né, dos times, né, então tinham, né, os mais pequenininhos, né, a xícara, e aí você colocava um mini cafezinho dentro, né, para os pais são paulinos, o pessoal aí do Palmeiras, ó, acho que dá para ver, ó, Palmeiras, e é lógico, né, os corintianos não pode faltar também. E nós, com toda essa evolução da loja de Ricas Sabores, a gente chegou num patamar na época que a gente foi convidado para fazer uma exposição na Assembleia Legislativa de São Paulo. E lá, a versão da cesta de café da manhã não seria os produtos industrializados em si, mas sim caseiros, essas coisas. Então a gente teve que fazer toda uma didática, montar para poder estar lá, mas tinha também o industrializado, que foi essa cesta aqui, que ficou em exposição no saguão da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aqui, né, entregando a cesta, podem ver que
Administrativa de São Paulo, né? As pessoas iam até lá, compravam e recebiam sua cesta. E assim, TBT hashtag, e eu sou de... E assim, gente, o que eu vim falar pra vocês é que nunca desistam. A gente não... Quando tava em casa não tinha loja, ó, a gente decorava, colocava em cima da cama, tirava foto para mandar para os clientes. São algumas das fotos, porque nem todas as cestas decoradas deu tempo de tirar a foto, né? Porque às vezes chegava o pedido, a gente já tinha mais ou menos a noção, estava semi-decorada, e a gente só ampliava se era masculino, feminino, jovem, criança, adulto, idoso, né? Se era aniversário, ó, de 15 anos, um mimo para filha, alguma coisa. Então a gente sempre tinha as cestas, né? Ali, ó, se vocês olharem bem, tá? Com cesta, tem frios, tem frutas. E também cestas diet, com bolo diet, né? Toda essa situação que a cliente pediu, diet, ela pediu bolinhas de espuma, shampoo condicionador, uma toalhinha. E a gente mandou na cestinha salmãozinho pra ela. Então, assim, Natal, Ano Novo, Páscoa, né? O pessoal que gosta, né? Natal, final do ano. E a gente sempre, uma coisa que eu quero frisar, quem quer vencer tem que se antecipar. Então, a gente mantinha o estoque ali de cesta, pra gente não ter problema na hora das entregas, assim, né? Em grande quantidade. E sempre na semana, quando o fluxo estava mais baixo, a gente já decorava e deixava semi-decoradas as cestas, tá? Para que quando o cliente pedisse, não sofresse aquela coisa toda de correr, decorar, para entregar, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, o hashtag TBT da Drica Sabores, é isso. Eu iniciei em 1999, apenas com R$100. Transformou em 400, de 400 foi virando, até chegar numa quantidade de mais de 100 cestas de café da manhã, de Dia das Mães, e depois virar mais de 7.000 ovos na Páscoa. E nessa época nós também lidava com telemensagens, e a gente tinha uma linha de telefone, depois adquiri mais uma linha de telefone, só eram 2 linhas, e a gente fazia telemensagem também para empresas, né, para escritório, para particular, individual, fazia também entrega de cesta assim ao vivo, na hora as minhas levava, até igreja, nós entramos já, do que Sabor entrou na igreja para entregar a cesta de café da manhã, no serviço. E assim, o intuito da Drica Sabores era o quê? Era sempre o amor, a reatar, a doçura, a leveza, sabe? A simplicidade, mas o romantismo. Isso é uma das coisas que eu acho que falta muito hoje em dia, né? Mas sempre tem pessoas que é romântica, que querem dar um presente, querem mostrar qual é a forma de amor, de afeto que ela tem pelas pessoas. E a Drica Sabores entendia tudo isso. E a gente procurava da melhor maneira possível agradar o cliente e a pessoa que vai receber. Então, assim, a gente entregava cesta em Perdizes, Aembi, Morumbi, Ibirapuera, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste em peso, sem nenhum problema. E frisando, nós não tínhamos carro nessa época. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, dê o primeiro passo que Deus se encarrega de pôr o chão que você vai pisar. Sabe, tira o seu sonho do papel. Não pensa porque eu não tenho nenhum dinheiro. Às vezes você tem, mas você não sabe, não tem uma direção que você vai fazer. Gente, eu quero mostrar para vocês que eu tenho uma receita aqui de 1999 guardada num baúzinho de madeira que eu tenho aqui. Vocês vão ver que ela tá até amarela. Não sei se dá para ver direito. Dá, né? Ó, de tufa, das lojas Santo Antônio. Então, para dizer para vocês, lá eu aprendi tudo. Eu aprendi a fazer cavaca, trufa, pão de mel, panetone, chocotone, tudo que vocês imaginar. Eu falo o nome mesmo porque assim,
São pessoas maravilhosas, pessoas simples, humildes, carinhosas, atenciosas, que acreditaram em mim, que acreditaram na Drica Sabores, nessa época que a gente podia crescer, e que nunca, quando eu estive naquele espaço, naquela loja, eu nunca fui maltratada, nunca ouvi um não de parte alguma. Sempre solícito, sempre atenciosa, separava até às vezes os meus pedidos em grande quantidade antes, eu só ia lá para retirar, ou alguma das meninas ia e retirava, mas eu sempre fazia questão de ir pessoalmente, porque o fornecedor ele quer te ver pessoalmente. E então assim, a gente tem um elo muito grande, tudo bem que há muitos anos atrás, eu quero deixar frisado que depois, né, uns 4, 5 anos da loja de caçadores eu engravidei, tive uma gravidez de risco e todos nós sabemos que o que engorda um pouco é o olho do dono, ditado popular. E aí eu tive que fechar. A opção foi ter uma gestação mais calma, então nós tivemos que fechar a loja de caçadores. Mas durante todo o tempo que a loja de caçadores esteve aberta, sempre foi de um grande aprendizado. Eu sempre fui atrás de aprender cada vez mais. E eu quero dizer que cliente é sempre cliente, não importa se ele é da periferia, se ele não é, se ele é classe A, B, C, D ou E, ele é cliente. E o cliente ele tem o direito de receber o melhor sempre. Então, a gente sempre procurava trazer o melhor para o cliente, entregar o melhor para o cliente. Se houvesse algum erro, a gente corrigir esse erro junto com o cliente, sempre. Porque nós sabemos que todos crescem em cima do erro, ninguém nasce sabendo. Hoje eu estou passando para você essa história porque é uma história linda, é uma história que eu vivi, que eu passei e que eu devo isso ao público, né, aos fãs da Drica Sabores, que até hoje eu encontro algumas pessoas que receberam a cesta da Drica Sabores e tem essa cesta guardada em casa, sabe? Decoração, laços, baú, essas coisas todas. E eu fico muito feliz porque enquanto nós estivemos no mercado, a gente pôde proporcionar o melhor, sabe? O amor, a alegria, a paz, a união, a satisfação, o respeito, o carinho com o cliente. Então eu quero dizer para vocês que você pode começar com R$ 100, R$ 10, não importa qual é o segmento que você quer, apenas comece, acredite. Eu comecei com R$ 100, não tinha minha própria casa, não tinha minha própria cozinha e virava a noite fazendo, depois as coisas foram crescendo, foram se almejando, foram, sabe? Então, cada passo de uma vez, você vai chegar lá, você vai conquistar, você vai ter êxito, você vai ter seu nome reconhecido, as pessoas vão gostar do seu produto porque você coloca amor, você acredita no que você faz, sabe? E eu acreditei no que eu fazia, entende? E com muito amor, com muito carinho, porque quem me ensinou com amor e carinho, e o dinheiro é a consequência do seu trabalho, né? Nem sempre o dinheiro vai te, assim, como eu posso dizer, o dinheiro vai te preencher num trabalho que você não gosta de fazer. Não está adaptado nesse trabalho, não te gera expectativa, não é você. Então, às vezes, a gente precisa aprender a ter o espírito empreendedor, aprender a empreender, a ousar mesmo. Eu não sei, seja humilde, procura uma ajuda. Na minha época não tinha esse tanto de redes sociais que você joga lá no Google, você tem o que você quiser. Você vai no YouTube, você tem o que você quiser. Entende? E assim, isso nunca me poldou, nunca foi obstáculo para nada. Que eu quero dizer para vocês que assim, a loja Santo Antônio continua aberta, entende? Lá. E com certeza deve ter os cursos lá também. Para quem quer entrar, quem quer aprender. Nós estamos em fevereiro. Então dá para você se antecipar sim. Dá para você ganhar o dinheiro, pode até começar com uns docinhos pequenos, né? Como eu falei, trufa, pão de mel, cavaca, canudo trufado, sabe? Só começa. Porque você precisa, às vezes, se conhecer quem é você, qual é a sua essência. Só começa. E vou falar um segredo assim, caixa preta da Drica Sabores. Eu ainda tenho um sonho de ter uma fábrica de chocolate. Sempre tive, não vou negar para ninguém, isso eu falo para todo mundo. Eu amo fazer
fazer chocolate. Eu amo ver os chocolatras, as pessoas que amam chocolate, sabe, gente? Na época eu fui aprender até a fazer chocolate com pimenta. Gente, eu tenho receitinhas aqui de 22 anos guardadas no meu baú. Porque foram coisas que você faz com amor, com carinho, que você vai buscar para o cliente. E o cliente, ele se sente realizado com aquilo que ele vê. Então, sempre que você for trabalhar com algo que vai passar para outras pessoas, dê o seu melhor, faça o seu melhor. No começo você não vai ganhar tudo aquilo que você espera, mas comece, que vai chegar num patamar que você vai acreditar que tudo é possível, que as coisas estão acontecendo. O que você não pode é procrastinar os seus sonhos, seus objetivos e viver falando que não dá, eu não consigo, eu não sei o quê. Inverte, vou voltar a frisar. Eu não tinha uma casa e eu comecei na casa, na cozinha da minha ex-cunhada, que na época era casada com meu irmão. Então eu não vejo obstáculo para quem quer começar, para quem está desempregado, precisa fazer alguma coisa. Aonde você estiver, faça alguma coisa. Eu sei que não é fácil, entende? Mas eu estou falando nesse ponto que é real, é a minha história de vida e que você pode tudo. Costumo dizer que nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Porque hoje as pessoas falam, hoje eu vejo a Adriana assim, mas a pessoa não sabe o que aconteceu lá atrás. Como que aconteceu? Como que a gente passou? O que a gente passou? Sabe, para você montar um empreendimento, para você ter cliente, para você ir atrás, as pessoas não sabem. Mas nós, como empreendedor, idealizador, o cliente não precisa saber, o cliente só precisa estar satisfeito com aquilo que você oferece para ele. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que esse TBT, hashtag TBT do Caçabores, é muita emoção. Eu dei uma resumida, né? Porque é uma história de 5 anos, é uma história de que as pessoas lembram, que as pessoas pedem, volta. Quem sabe um dia, né? A Drica Sabores volta, mas a Drica Sabores hoje ela quer passar tudo aquilo onde ela errou e aonde ela acertou. Vocês podem ter certeza que foi muito mais acerto do que erros, porque eu estava 100% naquilo que eu comecei. E eu precisava começar e precisava dar certo. Então, tudo que precisa dar certo, você vai estar 100% no negócio. Isso é fato. Isso é fato. É 100%, você vai estar no negócio. Você vai fazer o negócio girar. Então, assim, mulherada, homens, jovens, adolescentes, a gente sabe que está no meio da pandemia, várias pessoas desempregadas, várias pessoas às vezes sem criar oportunidade, expectativa. Pega esse gancho, sabe? Pega esse insight, faz um download, veja esses vídeos quantas vezes for necessário e repense, pense muito, né? Como que começou a Drica Sabores? Né? E como que ela trilhou? O que ela fez? Ela só ousou. Como muitas pessoas hoje estão no estreito e tem medo de ousar, tem medo de começar. E você não pode ter medo de começar. Nada pode te acovardar, nada pode te tirar do pódio. Você precisa estar lá, você precisa acreditar e fazer acontecer, porque se você fizer, vai acontecer. Se você não fizer, você vai ficar frustrado. Eu não fiz nada, eu só sei, né, no linguajar normal, aplicar cartão, eu não sei fazer nada. Eu também não sabia, mas eu sabia conversar, sabe? Eu sabia conversar, sempre soube conversar, eu sempre soube perguntar e eu sempre soube ousar, ir lá e aprender e oferecer o melhor para as pessoas. Então, quando a gente fala algo para alguém, para as pessoas, é com conhecimento de causa, porque a gente passou por aquilo. Você, não tem como você falar de algo que você desconhece, que você não viveu. Você vai passar o quê? Teoria? Não, as pessoas querem prática, elas querem razão, emoção, vivência,
As pessoas não querem teoria, não dá mais tempo para teoria. É pôr a mão na massa mesmo, sabe? É jogar 100% das informações na rede social e falar, falando, esse aqui é o caminho. Eu comecei assim e deu certo, virou o jogo. Então você vai lá e faz que vai dar certo em qualquer ramo que você escolher. Basta você estar lá 100% no seu negócio. Se você tiver 100% no seu negócio, você vira o jogo da noite pro dia, é nítido. Agora, se você estiver olhando para a direita, para a esquerda e não olha para o seu foco, que é o seu objetivo, que é o seu sonho, você vai se perder no caminho. Não, você não vai alcançar os seus objetivos, você não vai realizar. Né? Você não vai firmar no mercado. Entende? Por quê? Porque você está acuado, você está com medo, você está vendo a política, vendo a pandemia. Gente, nós precisamos ver as nossas necessidades. Né? Pandemia nós sempre tivemos várias, eu sei que essa não vamos desprezar, esse é um grau mais elevado, né? A nossa política, não vamos nem falar, né? Porque como dizem, né? Como que falam? Política, futebol, mais um outro, tá? Não se discute. Não é esse o mérito aqui hoje, né? O hashtag é TBT, Educaçadores, voltar lá atrás, como iniciou. Mas nós vivemos num país que uma coisa cruza com a outra. Mas isso não nos impede de ousar, sabe? De tomar atitudes, de ir para frente, de fazer acontecer, seja lá o lugar onde você estiver. Só apenas comece. Dê o primeiro passo. Vai lá, faça. Fala, seus amigos, seus familiares, no serviço que você trabalhava. Olha, eu comecei a fazer uns docinhos, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo. Faça. Se você não falar, as pessoas não vão saber qual é o seu ramo. Elas não vão saber o que você está fazendo, o que você trabalha. Então você precisa passar para as pessoas o que você está fazendo agora. E aí elas vão te ouvir, às vezes elas vão encomendar, às vezes elas vão querer. Um toque assim, um insight que eu dou para vocês, gente, quem quer receber precisa aprender a doar. Lembra que eu falei no vídeo? Eu arrumei um representante só para datas comemorativas e ele levava ali uma amostra grátis do chocolate, do bombom, de alguma coisa que eu queria um fluxo maior. Então eu dava assim. Às vezes os clientes passavam na rua, não era uma rua na época de ponto comercial, né, no bairro, na periferia, mas quem passava para ir para a feira, a gente abordava, dava amostrinha, entendeu? Porque uma vez que o cliente sente o paladar, uma hora ele vai voltar. Entende? Alguém parou ele. Às vezes a pessoa está tão preocupada com tantas outras coisas que ela não é nem pros lados, ela não, nem sabe. Às vezes, quando que é o feriado mesmo? Quando é a Páscoa mesmo? Como é o dia das mães mesmo? Como é o dia dos pais? Isso aqui, sabe? De tão louco que a pessoa tá no seu dia a dia, preocupado com os seus problemas, preocupado com tanta outra coisa, que às vezes a data comemorativa passa até despercebido. Então cabe a nós que é do ramo fazer lembrar as pessoas, trazer esse mimo, esse amor, esse carinho para as pessoas, para não ficar nessa vida tão, sabe, robótica. Sabe, robótica, não sei o que, não sei o que. Não, 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 não. A gente não pode perder a essência. A gente não pode perder essa essência de agradar as pessoas, sabe, de entregar um mimo para as pessoas, uma cesta de café da manhã, uma caixa de bombom, um coraçãozinho de chocolate. Os homens aí, uma xícarazinha de café da manhã com o time que eles gostam, um baú com as coisas, a ferramenta que ele gosta, sabe, uma gravata, uma camiseta que ele gosta, coloca numa cesta, num baúzinho, numa caixa, sabe, entrega para ele. Às vezes não precisa nem ser dia dos pais, mas o aniversário, ou se você, né, quer ficar, né, equacionado no relacionamento, né, dar esse mimo, né, pro seu marido, pro seu noivo, pro seu namorado e vice-versa, apesar que nós mulheres somos as que mais ganhamos presentes, né? Os homens às vezes ganham muito pouco, né? Porque tem dia dos namorados, dia das mães, não sei o quê, então a gente acaba ganhando muito mais, é o nosso aniversário e às vezes o homem acaba ficando numa parte desigual.
Mas eu quero dizer que na Drica Sabores não tinha essa de desigualdade, porque a gente sempre lembrou dos homens e das mulheres na mesma qualidade, na mesma intensidade, na mesma entrega e no mesmo valor e na mesma qualidade, sempre, sempre, sempre. Pessoal, eu quero agradecer de coração pela atenção, espero ter deixado meu recado, mas eu acho que de fundo vocês estão ouvindo uma pessoa tossir, é o Lulu, entende? Ele faz questão de sair de fundo da gravação, né? E assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que Deus me deu e que eu criei e que Deus me colocou de pé para me falar para vocês de uma história de, vamos dizer, 22 anos atrás e poder passar para vocês, seguir, fluir em tudo aquilo que vocês querem almejar na vida. Tira o sonho do papel, tome coragem, vai lá e faça. Se precisar de alguma orientação, informação, Adriana W21 está aqui à disposição de todos vocês. Pessoal, vai lá no YouTube, dá uma curtida, uma compartilhada, chama seus amigos para curtir a nossa página. Com certeza tem milhares de pessoas que precisam desse tipo de informação para poder ter uma vida digna, de qualidade, para poder ter a sua dignidade, para poder se sentir viva, se sentir melhor, entende? Porque quando a gente faz algo, a gente se sente bem, e quando as pessoas entram bem, a gente fica melhor ainda. Então, da mesma forma que nós nos doamos para vocês, doem para outras pessoas também, porque às vezes o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai está precisando só do insight para poder virar o jogo, para poder viver, não é sobreviver, mas viver melhor. Pessoal, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração, amo vocês. E em breve, se vocês quiserem, depois eu passo a receita, eu falo como que é a receitinha aí de 22 anos atrás, alguns toques, né, que é preciso. E estamos aí, juntos sempre. Beijo no coração, obrigada por tudo.